Meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando, irmão, sobre alguns ídolos que estão sendo adorados hoje e por conta desses ídolos vem a ira do Altíssimo, os castigos terríveis. Um desses ídolos é Baal. Em Números 25 fala sobre ele, que por causa dele veio a ira. Moisés também teve que enfrentar esse ídolo. No passado, os israelitas desobedeceram ao Altíssimo, se envolveram com os outros povos e cultuaram esse ídolo. E por conta disso veio a ira. Em Números 25 fala sobre isso. Olha o que fala. Por causa de Baal vem a ira, vem a desgraça. Vem a fome, a peste, a espada. Números 25. Israel estabeleceu-se em Sitim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e prostou-se diante dos seus deuses. Estando Israel assim ligado com o Baal de Fegó, a ira de Baal se inflamou contra Israel. Por causa de Baal, por causa dos ídolos, vem a ira. Na lei do Altíssimo fala para não adorar os ídolos. Só que o povo desobedece. Yahweh disse a Moisés: Toma todos os chefes do povo, empá-los em face do sol para Yael. Então a ira ardente de Yael se afastará de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um aqueles dos homens que se ligaram a Baal de Fegó. Tá vendo? Por causa de Baal, a espada. Eis que chegou um homem dos israelitas trazendo para junto de seus irmãos esta madianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, que choravam à entrada da tenda em reunião. Vendo isso, Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da comunidade, tomou a lança, seguiu os israelitas até a alcova e lá transpassou-os pelo vento juntamente com a mulher. E a praga que feriu os israelitas cessou, e morreram dentre eles 24.000 devidos à praga. Tá vendo? Por causa de Baal, foram adorar Baal, veio a praga, veio a peste. Quando adora esses ídolos, por causa desses ídolos vem a fome, a peste e a espada. E por causa de Baal vem a peste, e a espada nesse caso, em Números 25. Yahweh falou a Moisés e disse: Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote fez cessar a minha ira contra os israelitas, porque entre eles foi possuído do mesmo zelo que eu. Por isso meu zelo não destruí os israelitas. Por essa razão eu afirmo: dou-lhe a minha aliança de paz. Será para ele e para sua descendência, depois dele uma aliança que lhe garantirá o sacerdócio perpétuo. Em recompensa do seu zelo por Yahweh, poderá realizar o rito de expiação pelos israelitas. Os israelitas mortos se chamava Zambri, filho de Salu, príncipe de uma casa patriarcal de Simão. A mulher, a Madianita, que foi morta, se chamava Cosbi, filho de Sur, que era chefe de um clã, de uma casa patriarcal em Madian. E ela falou a Moisés e disse: Assaltai os Madianitas e feri-os, pois foram eles que vos assaltaram, por seus artifícios contra vós no caso de Fegó, e no problema de Cosbi, irmã deles, filho de um príncipe Madian, aquele que foi morto no dia que a praga surgiu devido ao problema de Fegó. Em Números 25 mostra que por causa de Baal vem a espada e a peste. Por causa de Baal vem a desgraça. Quando as pessoas adoram esse ídolo, não só esse, mas vários outros, vem a fome, a peste e a espada, porque desobedecem a lei. Em Jeremias 11:17 mostra que por causa de Baal vem a desgraça. Jeremias 11:17. É um dos exércitos que te plantou decretou contra ti a desgraça por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram a si mesmo para me irritar, que manicência Baal. Em Números 25 mostra que por causa de Baal vem a ira, vem a espada e a peste. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, ou na própria Bíblia, eu vou estar usando esse dicionário bíblico para mostrar. O crescer. Mostra que Baal significa Senhor. 1 Coríntios 10:13. Tudo o que aconteceu no passado é sombras que haveria de vir. Os ídolos que eram adorados antigamente, Baal e a Rainha do Céu, são adorados hoje. Senhor significa Baal. E Rainha do Céu, quem hoje em dia é chamado de Rainha do Céu? Aparecida e Maria? Os ídolos que eram adorados antigamente são adorados hoje. E por causa desses ídolos antigamente, Israel e Judá caiu. Veio a fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. E os ídolos que eram adorados antigamente são adorados hoje. Por isso que em Apocalipse 6 tem os selos do Apocalipse, a fome, a peste e a espada. Porque quando você desobedece à lei, em Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala sobre isso, as maldições de não obedecer à lei. E algumas das maldições são a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Por isso que elas estão no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 6 está a fome, a peste, a espada, em Apocalipse e nas trombetas e nas taças estão as pragas do Egito. Porque os ídolos que eram adorados antigamente são adorados hoje. Que ídolos? Senhor, que significa Baal, e a Rainha do Céu. Esses são só alguns, mas tem outros, como Deus, que significa Zeus,
entre outros. Em Josué 23, e por que esses ídolos são adorados até hoje? Porque os israelitas desobedeceram ao Altíssimo. Em Josué 23, 12 ao 13 mostra: o Altíssimo falou para eles não se envolverem com os povos que habitavam a terra de Canaã. Só que eles desobedeceram e se envolveram. E por conta disso, eles passaram a adorar os ídolos daqueles povos. E Números 25 mostra isso. Eles se envolveram com os habitantes de Moabe e começaram a prestar culto a Baal. Foi o que os israelitas fizeram. Eles se envolveram com os povos que estavam na terra de Canaã e começaram a prestar culto aos ídolos deles. Por isso que esses ídolos existem até hoje. Porque eles desobedeceram ao Altíssimo. O Altíssimo falou para eles não se envolverem com os povos. E eles se envolveram. E por conta disso, adoraram os ídolos deles. Em Josué 23, do 12 ao 13, o Altíssimo fala para não se envolverem com os povos. Josué 23, do 12 ao 13. Porém, se acontecer vos desviar e vos apegares ao restante dessas nações que ficarem ainda no meio de vós, se contraírem de casamentos com elas, e com elas vos misturardes, ela convosco, sabei então com certeza que ao vosso Pai deixará de expulsar diante de vós essas nações. Serão para vós redes e laços, espinhos nas vossas enhargas, e cardos nos vossos olhos, até que desaparecerás dessa boa terra que vos deu Yahweh, vosso Pai. Foi o que aconteceu. Eles desobedeceram e foram após os ídolos dessas nações. E por conta disso veio os castigos. Eles foram expulsos da terra prometida. Tanto os israelitas como os judeus. Como os de Juda. Os israelitas e os habitantes de Juda e de Jerusalém foram expulsos. Porque eles desobedeceram a lei. Em Juízes 3, do 5 ao 6 mostra que eles desobedeceram. Juízes 3, do 5 ao 6. Os israelitas habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas deles, deram seus filhos e as filhas deles e serviram seus deuses, tá vendo? Desobedeceram. Se envolveram com os povos de Canaã e adoraram os ídolos deles. Baal, rainha do céu. E por conta disso veio os castigos, a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Por isso que esses ídolos são adorados até hoje, porque eles desobedeceram a lei. E o que o maligno fez? Estamos na nova aliança? No batismo do Salvador. No verdadeiro. Só que o nome do Salvador vem do hebraico, não vem de Roma. O nome do Salvador é Yahshua. O nome do Altíssimo é Yahweh. É o que o maligno fez. Tirou o nome do Salvador e fez as pessoas se batizarem em outros. As pessoas estão se batizando no Deus só de Constantino, Jesus. E por conta disso as pessoas não estão na nova aliança. Não estão na graça. Estão debaixo da lei. Estão debaixo da antiga aliança. E quando desobedece a aliança, vem os castigos terríveis que estão no livro de Ezequiel. Ezequiel 14, 21. Os 4 castigos terríveis. A fome, a peste e a espada. Quando não obedece a lei, vem eles. Por isso que no Apocalipse 6 está a fome, a peste e a espada. Então o que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. E assim vem a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28 mostra os castigos que vêm caso não obedeça a lei. A fome, a peste, a espada e as pragas do Egito estão entre eles. Em 2 Reis 17, do 7 ao 17 mostra que os israelitas e Judá desobedeceram ao Altíssimo. E mostra que eles foram castigados e expulsos da terra prometida. E mostra o que eles fizeram. 2 Reis 17, do 7 ao 17. Isso aconteceu, fala porque os israelitas e os judeus foram expulsos da terra prometida. Isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra Yahweh, seu Altíssimo, que o fizeram subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, do rei do Egito. Adoraram outros deuses e os seguiram, os costumes das nações que Yahweh havia expulsado diante deles, e os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas proferiram palavras inconvenientes contra Yahweh, seu Altíssimo. Construíram lugares altos em toda parte que habitavam, desde a torrente de vigia até as cidades fortificadas. Erigiram para si estelas e postes sobre toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore verdejante. Esses postes representam o símbolo fálico, representam o órgão genital masculino, representam de Baal. E Baal, para quem não sabe, é Satanás. Sacrificar em todos os lugares altos, imitando as nações que Yahweh havia expulsado diante deles, e cometer ações mais provocando a ira de Yahweh. Sacrificar as crianças para Baal e para Moloque. Em Jeremias 19:5 mostra que ele sacrificava as crianças para Baal. Prestaram culto aos ídolos, embora Yahweh lhes houvesse dito: vós não fareis tal coisa. Está na lei, para não fazer.
No entanto, eu tinha feito essa advertência a Israel e ajuda por meio de todos os profetas e videntes. Convertei-me de vossa má conduta, e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais, que lhes comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram, endureceram a seu serviço, como haviam feito seus pais, que não tinham acreditado em algo. Desobedeceram a lei. Desprezaram seus estatutos, bem como a aliança que havia concluído com seus pais, e as ordens que lhe haviam dado, correndo atrás de vaidade. Eles próprios se tornaram vaidade como as nações ao redor, apesar de eu lhes ter ordenado que não agistes como elas. Rejeitaram todos os mandamentos que ao seu pai tinha dado, fabricaram para si estátuas de metal fundido, e 2 bezerros de ouro. Quem fez isso foi Jeroboão. Fizeram um poste, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Tanto Israel como Judá prestaram culto a Baal e serviram aos ídolos. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença de El, provocando sua ira. Desobedece a lei, vem a ira. Aí, irmãos, em 2 Reis 17, do 7 ao 17, mostra o que Israel e Judá fizeram. E por conta disso veio a ira. Veio a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Em Amós 4:10 mostra que, se você ler King James, mostra que porque os israelitas desobedeceram, veio a espada e as pragas do Egito. E para Judá e para Israel veio a fome, a peste e a espada. Em 2 Reis 17 mostra o que, do 7 ao 17 mostra o que Israel e Judá fez, e por conta disso veio a ira. E se você ler Jeremias, Jeremias 9, do 12 ao 15, mostra que por causa de Baal, veio absinto, água envenenada. Por isso que em Apocalipse 8:11 tem absinto nas trombetas. Porque os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Se você pesquisar, tem vários dicionários bíblicos que mostram que Senhor significa Baal. Jeremias 9, do 12 ao 15, mostra que por causa de Baal vem a absinto, água envenenada e a espada. Por causa de Baal vem a desgraça. Jeremias 9, 12 ao 15, e algo diz, porque eles abandonaram minha lei. Desobedeceram a lei, os castigos terríveis que são Ezequiel 14:21, a fome, a peste e a espada. Que eu lhes deram, e não obedeceram a minha voz, não a seguiram, mas seguiram a obstinação de seus corações e os baais que seus pais lhe fizeram conhecer. Por isso assim diz ao dos exércitos, pai de Israel, eis que farei esse povo comer absinto, lhes darei de beber água envenenada. Tá vendo? Por causa de Baal, água envenenada. Eu os dispersarei entre as nações que não conheceram, nem ele nem seus pais enviarei atrás deles a espada, até que os tenha exterminado. Por causa de Baal, a espada, água envenenada. Por causa de Baal vem a desgraça. Se lemos Apocalipse 8:11, mostra nas trombetas que vai vir absinto. Apocalipse 8:11. Eu vou ler 10 e 11 que fala sobre a terceira trombeta. E nela mostra que vem absinto, água envenenada. Ó. Apocalipse 8, 10, 11. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era absinto. Por causa de Baal, Jeremias 9, do 12 ao 15. Por causa de Baal vem absinto, água envenenada. Por isso que em Apocalipse 8, 11, na terceira trombeta, Apocalipse 8 tem a absinto. Porque os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. Por causa de Baal e da rainha do céu, vem esses castigos, vem a ira. Se lemos o livro de Juízes mostra porque mostra que por causa de Baal vem a ira. Juízes 2, do 11 ao 14, ó. Por causa de Baal e da rainha do céu. Então os israelitas fizeram, por causa de Baal e da rainha do céu vem a ira. Juízes 2, do 11 ao 14. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de El, e serviram aos Baais. Deixaram a El, seu pai, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram a outros deuses entre os povos ao seu redor. Prostraram-se a eles e irritaram a El, e deixaram a El para servir a Baal e a Astarte a rainha do céu. Então a ira de El se acendeu contra Israel, e os abandonou aos saqueadores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercavam, e não puderam mais oferecer-lhe resistência. Temos esse dicionário bíblico aqui, ó, que eu já mostrei, ele mostra que Astarte
e a rainha do céu. Ó, você está lendo nele. Nele mostra, fala sobre Astarte, Astarote. Tem essa passagem que mostra que Astarte é a rainha do céu. Vou estar lendo nele, ó. Astarote, deusa fenícia, análogo de Baal. Reconhecida tanto como deusa da guerra e destruição quanto de amor e vida. Seu culto permitido predominava no sul de Canaã, mas foi proibido por Josias. A palavra Astarte foi derivada do nome assírio babilônico de Star. No tempo de Jeremias, era venerada pelas mulheres de Judá como rainha do céu, que hoje em dia é chamada de rainha do céu. E Maria Aparecida? E por que o ídolo Baal é adorado hoje em dia? Porque Senhor significa Baal. Os israelitas se dirigiam a Baal com esse título de Senhor. E confundiam. Tanto é que até esqueceram o nome do Altíssimo por causa de Baal. Em 1 Coríntios 10:13 fala que tudo que aconteceu no passado são sombras do que veio de vir. Os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Por isso que em Apocalipse 6, por causa desses ídolos no passado, e a fome, a peste e a espada. Por isso que Apocalipse 6 está a fome, a peste e a espada. Porque as pessoas estão desobedecendo a lei. O maligno pegou as pessoas pela mentira. Ó, no passado, os israelitas esqueceram o nome do Altíssimo por causa de Baal. Em Jeremias 23:27 mostra isso. Ó. Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. Se dirigiam a Baal chamando ele de Senhor. Aí o que acontecia? Ele se dirigiu ao Altíssimo também chamando ele de Senhor. Tanto é que até esqueceram o nome do Altíssimo. É o que acontece hoje, as pessoas se dirigem ao Altíssimo chamando ele de Senhor. Só que Senhor era como as pessoas se dirigiam a Baal. Senhor significa Baal. E por causa de Baal no passado, veio a fome, a peste e a espada. Por isso que em Apocalipse 6, tá a fome, a peste e a espada. Como a maligno pegou as pessoas para mentira. Estamos na nova aliança, no batismo do Salvador. Só que o nome do Salvador vem do hebraico. O nome do Salvador é Yahshua, não é Jesus. É o que o maligno fez, tirou o nome do Salvador, fez as pessoas ir após outro, né? É por consequência as pessoas ficarem embaixo da lei. Ficar embaixo da maldição. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, fala os castigos se não obedecer a lei. A fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. Por isso que elas estão em Apocalipse 6. Por isso que estão nos selos, nas trombetas e nas taças. A fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Em Jeremias 19:5 fala que os israelitas sacrificavam as crianças para Baal. Antigamente era para Baal. Hoje em dia é para Moloque. Hoje em dia é para Bafomé. Antigamente eles sacrificavam para Baal e para Moloque. Hoje em dia é para Bafomé. Só que ela abomina esse tipo de coisa. Em Jeremias 19:5 mostra, ó, eles construíram lugares altos a Baal para queimar seus filhos em holocausto a Baal. O que eu não tinha ordenado, nem falado, nem jamais pensado. Jamais Yahweh pensou numa coisa dessa, fazer sacrifício de crianças para ele. Jamais o Altíssimo pediu isso. Quem pede isso são os demônios. O maligno é Satanás e os demônios que pedem essas coisas. Isso acontecia não só no passado, acontece hoje em dia também. No passado era para Baal e para Moloque. Hoje em dia é para Bafomé. E para vários outros. 1 Coríntios 10:13. Tudo que aconteceu no passado são coisas que haveria de vir. No passado, por causa de Baal e da rainha do céu, veio a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito, para Israel e para Judá. Os deuses que adoraram antigamente são adorados hoje. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal. E Maria Aparecida é chamada de rainha do céu. Os deuses que adoraram antigamente são adorados hoje. E por conta disso, Apocalipse 6. A fome, a peste e a espada nos céus do Apocalipse. E na trombeta e nas taças, as pragas do Egito. Por quê? Porque os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. A língua pegou as pessoas para mentir, irmãos. Era isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo para vocês, irmãos. Eu queria estar mostrando que em Números 25, mostra que por causa de Baal vem a espada e a peste. E os israelitas desobedeceram ao Altíssimo. O Altíssimo falou para eles não se envolverem com os povos de Canaã, e eles se envolveram. E por conta disso, eles começaram a adorar os ídolos deles. Baal, Astarte, que é a rainha do céu. E por conta disso, eles foram expulsos da terra prometida. Veio a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. E eu queria estar mostrando que por causa de Baal e da rainha do céu, vem a ira. É a fome, a peste, as espada, as pragas do Egito. Por isso que elas estão no livro de Apocalipse. A língua pegou essas pessoas pela mentira. Por causa de Baal vem absinto, vem água envenenada. Por isso que na terceira trombeta tem lá absinto. Porque os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Por causa desses ídolos, vem a desgraça. É isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo, irmãos. Fica esse vídeo para vocês. Quero que esteja com todos vocês.